Fala pessoal, tudo bem? Este é mais um podcast do seu curso de equipamento de proteção individual. E hoje estou aqui com uma convidada muito especial que vai estar contando um pouquinho da história dos EPIs aqui com a gente. Se apresenta para o pessoal aí. Oi pessoal, boa tarde. Eu sou a Aline, técnica em segurança do trabalho aqui da unidade do CD Raposo. Vamos fazer esse podcast aí explicativo, né, referente à ideia de equipamento de proteção individual e contar um pouquinho da história, de como surgiu e alguns detalhes. Show de bola, Aline, é isso aí. Essa é a ideia, pessoal. A gente entender um pouquinho de onde surgiu esse negócio de equipamento de proteção individual, né? Onde surgiu, a sua evolução e tudo mais, né? Então, pessoal, a gente começa falando, né, que desde os primórdios do tempo, o homem ele busca proteção individual, né? Isso é quase que instintivamente da gente, né? E aí os primeiros EPIs foram registrados já na época das cavernas, né? Quando o homem primato utilizava vestimentas de pele de animais, né, para se proteger do frio, né, das intempéries ali do clima. E empunhava também suas clavas contra animais da região hostil que eles moravam, né? Na Idade Média, houve uma importante evolução, né, quando a gente fala aí da questão dos EPIs, né? Os cavaleiros medievais passaram a se proteger das lanças do ataque inimigo por trás de armaduras. Por sua vez, os povos indígenas utilizavam roupas feitas de couro de animais e penas de aves, e empregavam arcos e flechas nos combates e caçadas, né? Então vejam que os EPIs eles surgiram aí há muito tempo, né? E os primeiros relatos mais profundos referentes aos EPIs, quando surgiram, Aline? Conta pra gente. Então, pessoal, o primeiro relato a respeito de segurança do trabalho, ele ocorreu através do que é considerado o pai da medicina por muitas pessoas, que é Hipócrates. Ele documentou a doença dos trabalhadores nas minas de estanho. Antes desse período da Revolução Industrial, a mão de obra era quase descartável, né? Não existia preocupação nenhuma com as medidas de prevenção e segurança do trabalho. Se um trabalhador morresse no local de trabalho, era simplesmente contratado outro no local imediatamente, né? Então era uma troca imediata. A humanidade evoluiu e vieram a Revolução Industrial, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e com isso as atividades artesanais elas cederam o espaço às mineradoras, metalúrgicas e fundições. Pois é, Aline, e sabe o que é interessante, né? Que depois de tudo isso que você falou pra gente, né, o ser humano começou a ser valorizado, né? O empregador começou a perceber que simplesmente a substituição do homem, né, da peça homem, né, que eles enxergavam na época, não era vantajosa, né? Ele percebia que a substituição gerava mais custos do que investir em prevenção, né? E é aí que começa a mudança de mentalidade, né, que viria a transformar as relações que norteiam o trabalho e as ações de segurança dentro do ambiente de trabalho no mundo inteiro, né? Em 1802, um grande avanço foi percebido de fato, né? O parlamento da Inglaterra aprovou uma lei de saúde, né, que estabeleceu proteção para aprendizes, né? Foi aí onde a gente começou a engatinhar aí na segurança do trabalho, né? Ela fixou um limite máximo de 12 horas de trabalho por dia e proibiu o trabalho noturno. A lei também obrigava que as empresas, né, lavassem as paredes 2 vezes por ano e tornava a ventilação obrigatória nesses locais. Em 1833, também na Inglaterra, é criada a Lei das Fábricas. Dentre um dos fatores que chamava a atenção era a ventilação diluidora que tinha, na época, né, a missão de retirar os contaminantes presentes no ambiente de trabalho. E aí, nessa mesma época, a Alemanha aprovou também uma lei operária que trouxe também atenção à segurança no trabalho dos operários, né? Vejam que os operários, a partir de todo esse contexto que a gente já abordou atrás, eles começaram a ser notados, né? Começaram a ser vistos. E aí, desde então, a evolução dos EPIs nunca mais parou, né? Hoje, a sua sofisticação atinge um nível tal que podemos
até erroneamente achar que não há mais espaço para novos progressos, né? E é aí que a gente se engana, não é mesmo, Aline? Exatamente, Fabrício. Então, ó, a cada dia aparecem novos materiais, novos parâmetros, tecnologias e metodologias que servem aí para contribuir com a evolução, né? E o intuito disso é buscar somente proteger o bem mais valioso que nós temos, né? Que é a nossa vida. Então, segundo os principais especialistas da área de segurança e saúde ocupacional, as guerras mundiais elas contribuíram em muito para a evolução dos EPIs. E a gente pode até se perguntar, né, como pode um evento que traz tanta dor e sofrimento contribuir para a melhoria de segurança e de prevenção na vida do ser humano. E com a evolução dessas guerras, né, a industrialização ela aumentou e a conscientização do homem gerou, né, essa questão da importância da sua proteção individual, né? Isso levou em conta a parte europeia, principalmente a parte da Revolução Industrial, né? Porque diversos acidentes aconteceram naquela época, então eles começaram a se preocupar referente a isso. Então, foi aprimorando cada vez mais os seus EPIs, não é mesmo, Fabrício? É isso mesmo, Aline, é isso mesmo. E, inclusive, a Europa e os Estados Unidos fizeram um balanço das perdas das vidas humanas. E olha que interessante, pessoal, tanto com as guerras quanto com o trabalho industrial, né, que foi o balanço aí que foi feito nessa época, né, eles constataram que o maior número de incapacitação ao trabalho ocorria no ambiente laboral. Vejam que surpreendente essa informação, né? O que levou à busca aí, né, então, né, com esses números, de medidas que abrandassem esse quadro, né? Ou seja, que conseguissem reduzir, né, esses quadros e evitar que eles continuassem acontecendo. Então, existem relatos de que na Inglaterra foi o berço da legislação trabalhista, né? Lá surgiram os primeiros movimentos visando a proteção do trabalhador. Aquele país também exportou esse conceito, assim como especialistas na área de segurança ocupacional, para vários países, inclusive para o Brasil. Essa exportação aconteceu principalmente com o auxílio do Barão de Mauá, na época, né, com a construção da malha ferroviária no tempo do Brasil Império. O processo de industrialização no Brasil começou lento e gradativo, né? Isso não é nem surpresa para a gente, né? Acontece, os processos aqui costumam ser assim, né? E durante o segundo reinado, entre 1840 e 1889, o país ainda era essencialmente agrícola, né? Com vista à exportação, principalmente de produtos como café e borracha, né? Até então, as atividades industriais limitavam-se às tecelagens, serrarias, fiações e fábrica de bebidas e conservas. Metalúrgicas e fundições eram raras nessa época, né? A gente ouvia muito pouco, né? O pessoal da época ouvia muito pouco falar sobre isso. A crise de 1929, sobre a agricultura cafeeira, trouxe aí as mudanças geradas pela Revolução Industrial, né? Se transformar em realidade aqui no nosso país, né? Em 1930, o nosso país alterou os rumos da política econômica. E em 1931, com o governo de Getúlio Vargas, foi anunciado aí a determinação de implantar uma indústria de base, né, que levaria o país a produzir insumos e equipamentos industriais e também a reduzir a sua importação, né, a sua dependência. Desta forma, estimularia a produção nacional de bens de consumo. As medidas concretas, né, para a industrialização, contudo, foram tomadas durante o Estado Novo, em 1937. E as dificuldades ao comércio mundial, causadas pela Segunda Guerra Mundial, favoreceram a estratégia de substituição de importação. Em 1943, foi fundada no Rio de Janeiro a Fábrica Nacional de Motores. Em 1946, começou operar o primeiro alto-forno da CSN, Companhia Siderúrgica
nacional em Volta Redonda, né? Então vocês verem que é uma sequência, pessoal, de acontecimentos históricos, né? E a gente segue avançando a cada acontecimento histórico para evoluir na questão dos EPIs, não é isso, Aline? Isso mesmo. E citando como exemplo, a Petrobras, ela até hoje ela detém esse monopólio, né, de pesquisa na parte de extração, de refino do petróleo. Ela foi criada até outubro de 1953 e a partir de 1956, né, com o início aí dos anos do governo de Juscelino Kubitschek, consolidou-se a implantação de indústrias, né, de bens duráveis, sobretudo de eletrodomésticos e veículos. E aqui no Brasil entrava definitivamente a era da industrialização, né, e até mesmo da questão aí de melhorias de todos os processos. E todas essas alterações, elas provocaram profundas mudanças de vida, até mesmo no hábito, né, dos trabalhadores. De um lado, isso passou a se especializar em algumas atividades e exigia um maior aprimoramento técnico, né? E por outro lado, passou a correr maiores riscos, estando com a questão de exposição a algum tipo de lesão, de acidente de trabalho, que colocava em risco a saúde dos trabalhadores no momento que eles estavam executando ali as suas atividades. E com isso chama muita atenção dos órgãos governamentais, né? Não é mesmo, Fabrício? É isso mesmo, Aline. E o mais interessante é que não chamou a atenção só dos órgãos governamentais, né? Chamou a atenção das empresas e dos empregados também, né? Para a necessidade de encarar a importância da prevenção de acidentes, né, que é muito importante dentro de uma empresa, né, dentro de uma organização. E assim, o EPI começou a ganhar destaque como principal aliado em prol da prevenção da vida do trabalhador e a evoluir notoriamente com o passar dos anos. A utilização dos EPIs começou a ser implantada no Brasil entre os anos de 40 e 50, sendo sua maior parte importada da Europa. Na época, além da dificuldade com a importação, foi necessária uma grande adaptação dos equipamentos ao trabalhador nacional, né, para atender às nossas particularidades. A evolução do EPI no Brasil também ocorreu em função do fato que muitas empresas multinacionais, ao instalarem suas filiais no país, trouxeram, né, além do conhecimento, novas tecnologias e metodologias para a utilização dos EPIs, né, trouxeram aí o conceito de segurança muito forte, né, dentro dos seus valores ali, né? Então, pessoal, essa basicamente a gente trouxe aí um pouco da história dos EPIs e a gente nota que até hoje os EPIs continuam em constante evolução, né? E não existe tendência para que essa evolução pare, né? A tendência é aumentar cada vez mais, não é isso mesmo, Aline? Exatamente, Fabrício. A tendência é aquele processo de melhoria contínua, né? Então, todas as empresas elas vão adaptando o melhor EPI destinada para cada função, né? Então, cada profissional exige um EPI diferente e as empresas elas precisam se adaptar à realidade de cada cenário. Perfeito, Aline, é isso aí. Então, pessoal, esse foi mais um podcast onde a gente falou um pouquinho da história dos EPIs. Me despeço aí, agradeço por vocês terem acompanhado o nosso podcast até o final. Um grande abraço. Aline, quer deixar um abraço para o pessoal? Obrigada, Fabrício, pelo convite, pela oportunidade de passar um pouquinho de conhecimento para todos da empresa. E com isso eu me despeço aqui de vocês. Muito bom, Aline. Obrigado, Aline, pela sua participação. É sempre muito bom ter esse momento com você, a gente fazer esse bate-papo, a gente falar um pouquinho aí sobre segurança do trabalho, que é tão importante nas nossas vidas. Com isso, a gente se despede, pessoal. Um grande abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.